Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a síndrome do gêmeo evanescente. E o que é isso? Ele é um movimento silencioso que ele não é reconhecido pela medicina, porque ele acontece no início da gestação. Então, ele acontece quando tem mais de um embrião que se forma dentro da mãe, no primeiro, segundo, até terceiro dia de gestação. E como que a constelação vê isso? Ela vê isso como uma desordem nesse sistema familiar, que ela vai ocasionar uma desordem nesse sistema familiar. E por que isso, Porque está gerando registros dentro do cérebro reptiliano, que é aquele cérebro que tem atitudes rápidas, é ele quem altera a nossa questão comportamental. E apesar de ser muito pequeno nesse momento, quando esses embriões eles estão ali, ele é o único sistema cerebral que está no momento da geração desses embriões. Então vamos lá, nós temos os embriões que eles estão se formando. E essa mãe, ela tá vivendo uma vida normal, ela tá tendo os dias normais dela, até porque ela ainda nem sabe. E à medida que essa mulher se movimenta, esses sacos gestacionais, eles também passam a se movimentar dentro do corpo dela. Esses embriões, eles estão ali, com essa pequena camadinha de cérebro reptiliano. Cérebro esse que é responsável pela sobrevivência do ser humano. Então esse bebê, ele começa a se comunicar da forma dele, através de pequenos sinais, trocas de estímulos, os dois, ou enfim, quantos estiverem ali, eles passam a se comunicar. Só que por alguns motivos, até mesmo do próprio sistema do corpo dessa mulher, ela não vai conseguir implantar esses dois embriões. E um deles vai acabar tendo recursos mais escassos. Então o que acontece? Esse embrião ele começa a não se desenvolver. Só que o outro embrião, ele está recebendo os recursos necessários, ele está recebendo as vitaminas necessárias e ele está absorvendo tudo isso. Porém, o embrião que não está conseguindo absorver o que é necessário para o desenvolvimento, ele passa a ser absorvido pelo saco gestacional do outro embrião. E esse outro embrião, nesse momento, ele passa a perceber que tem algo errado, tem alguma coisa acontecendo que está fora do controle dele. Então, ele absorve esse bebezinho de forma química, processo químico do próprio corpo da mulher, de forma muito rápida. E isso vai mudar todo o ambiente desse bebê que está se desenvolvendo. Porque ele passa já nesse momento a fazer sinapses neurais, ele passa a fazer conexões neurais, assim como ele também passa a dar significados para tudo isso que está acontecendo nesse momento no útero. Só que ele não entende, como eu falei, que isso foi um processo químico, Nesse momento dessa absorção, ele não entende isso. E o que ele pensa? Ele acha que isso tudo que está acontecendo é culpa dele. Esse irmão não está vivendo por culpa dele. Então ele passa a se sentir naquele momento no útero sozinho, abandonado. Talvez nesse momento ele tenha até a sua primeira crise de pânico. Por quê? Pela falta desse irmão que não se desenvolveu. Mas o processo continua, a gestação continua. Então ele vai continuar crescendo, se desenvolvendo a cada dia mais próximo da saída desse útero. Talvez isso venha gerar nesse bebê uma necessidade mais rápida de sair de dentro desse útero. Por quê? Porque ele vai buscar esse irmãozinho, ele vai buscar esse irmão que na cabecinha dele talvez esteja em outro lugar, talvez esteja lá onde ele ouve barulhos, onde ele ouve que tem algo além daquele útero. Ou talvez ele acabe postergando a saída desse útero. Por quê? Porque ele ainda sente que ele consegue estar conectado nesse irmãozinho, nesse 1 ou 2 ou 3 ou quantos forem. Então, temos bebês que podem ser prematuros ou aqueles bebês que tá tudo certo para sair, já tá na hora de sair e simplesmente ele vira, senta, se enrola todo e posterga a saída dele. Talvez quando esse bebê nasce, ele nasceu, ok, tá vivendo uma vidinha dele, talvez ele se torne aquela criança chorona, que não consegue ficar sozinha, que não dorme bem à noite, que a mãe faz de tudo, mas essa criança só chora. Por quê? Porque ela tá buscando esse irmão, esse gêmeo que ela acaba não encontrando ali fora no mundo. Então, para o gêmeo que sobrevive, a perda ela é real, aconteceu um luto, isso pode sim trazer consequências na vida adulta ou na infância dessa criança. E o que isso pode gerar? Uma sensação de perda, de angústia, insatisfação, medo de abandono, nostalgia. Isso são apenas alguns dos sentimentos vividos e que podem se manifestar durante toda a vida dessa criança ou desse adulto sem uma explicação fácil de estabelecer. Ela simplesmente acontece.
E o que essa síndrome pode desencadear na vida do gêmeo sobrevivente? Ele pode não se sentir autorizado para viver, ele sente que ele não existe, que ele não pode existir, ele muitas vezes não se permite ter sucesso ou teme até mesmo sucesso, acaba não se envolvendo na vida, nos relacionamentos, ele não se importa se ele está vivo, se ele está morto, ele simplesmente vive. Então a vida dele acaba sendo uma luta constante de sobrevivência e ele acaba temendo muito as mortes súbitas, né, inesperadas na família. E ele apresenta também hábitos na vida dele, que são uma intensa preocupação com o abandono, e ele faz um forte esforço para não se sentir abandonado, para evitar que ele sinta esse abandono novamente na vida dele. Ele vai ter uma tendência maior a ter depressão, síndromes do pânico, medos, inseguranças. Ele carrega com ele uma incerteza de quem é ele, né? Sobre a identidade própria dele, ele não sabe muitas vezes quem é ele. Então ele vai também carregar com ele sensação de ansiedade, até mesmo questões relacionadas ao homossexualismo podem estar relacionadas com a síndrome do gêmeo evanescente. As emoções dessa pessoa, elas acabam sendo altamente voláteis e ele está sempre buscando compensar uma falta. Talvez ele se alimente demais, talvez ele compre demais, compre em dobro, em triplo, enfim. E essas são algumas das características que o gêmeo evanescente ele pode apresentar. Então quer dizer que todos os bebês que nasceram de um parto antecipado ou que postergaram o seu nascimento ou que têm alguns desses sintomas dos quais você falou, eles vivem, eles passaram por isso? Não, não quer dizer. O que a gente vai definir se é ou não é realmente no campo, mas isso são sintomas, são coisas que acontecem na vida desse gêmeo que sobreviveu e que podem sim estar relacionadas com a síndrome do gêmeo evanescente. Agora, para ter certeza, a gente só consegue através das constelações familiares. Então, na constelação, a gente consegue saber se isso realmente aconteceu e dar lugar a quem precisa ter o seu lugar, acolher quem está excluído, entregar para quem a gente precisa entregar aquilo que a gente está carregando e que muitas vezes não é nosso. Então sim, a constelação pode ajudar, pode auxiliar e traz aí resultados maravilhosos na vida das pessoas, né, que constelam e que conseguem acolher esse irmãozinho ou esses irmãozinhos que porventura não puderam nascer. Se isso te tocou, se isso mexeu com você, se isso trouxe algo aí dentro, me procura, fala comigo que a gente pode sim marcar, conversar e olhar para isso, para poder acolher essa sensação e esse possível irmão, tá bom? Então eu fico por aqui, um grande abraço, um grande beijo para todos vocês.